Exatamente às 8h01, estamos ao vivo. Mais uma vez aqui, mais uma sexta-feira, mais uma live, mais um super aulão, com aquela galerinha que já está esperta aí. O pessoal já fica no gatilho aí já, hein? É isso aí, é disso que eu gosto. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui. Vocês que vieram ali dos nossos grupos de WhatsApp, vocês que vieram ali do nosso Instagram, da nossa divulgação no Instagram, ou então que vieram da nossa live que a gente fez no Instagram agora há pouco ali, que tinha uma galerinha boa ali também. Muito obrigado para quem estava lá. Vocês que vieram do Facebook, do Telegram, ou então vocês que já estavam aqui mesmo no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz de estar novamente aqui, tendo a oportunidade de estar passando um pouquinho aqui do conhecimento para vocês e de estar conversando, de estar tendo esse bate-papo aqui com vocês. Beleza? Então, primeiramente, como é de praxe, vamos aguardar um pouquinho, né? Que a galerinha ela vai entrando aos poucos. Então vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, você que já está aqui, você que já está online aqui na ativa, já deixa primeiro o seu like. O like ajuda muito a gente. Ele faz com que o YouTube divulgue a live para mais pessoas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente. E além disso, o YouTube está com um problema que ele acaba desinscrevendo as pessoas do nosso canal. Outros problemas que está dando é, por exemplo, se você não é inscrito no canal, às vezes a live acaba caindo, ou então a live, após a live, né, o vídeo, ele acaba ficando bloqueado. Então a gente recomenda você estar se inscrevendo no canal, porque provavelmente daí vai dar para assistir a live direitinho e todos os nossos vídeos aí que a gente for lançando, beleza? Ativa o sininho também, né? Que daí sempre que a gente postar algo, ou então a gente lançar uma live, vocês já vão estar avisados. Beleza? Então, já vou me apresentando aqui. Meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, tenho experiência já com algumas áreas da agricultura, já trabalhei bastante com a parte de solos, já trabalhei com a parte de controle de pragas, já fui produtor rural, então já tive essa vivência assim, de diversos aspectos da agricultura, e inclusive o que eu vou comentar um pouquinho hoje, que é a tecnologia presente na agricultura, também denominada de agricultura de precisão. Então, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que é a agricultura de precisão, qual que é a importância da agricultura de precisão, quais são seus benefícios, características, quais as ferramentas presentes dentro da agricultura de precisão e muito mais. Beleza? Então, vai ter nosso chat aqui. Infelizmente, eu não consigo visualizar o chat ao vivo, porque no meu computador aqui eu só tenho a visão dos slides e eu tenho a visão do meu rosto aqui. Eu não consigo, por causa da gravação, né? Então eu não consigo ter a visão do chat rolando, mas tem a nossa equipe aqui, então qualquer comentário que for surgindo, qualquer pergunta, nossa equipe vai estar pronta aqui para estar respondendo, para estar dialogando aqui. Beleza? E igual tá marcando aqui na imagem aqui, esse aulão é um aulão com certificação. Ou seja, você acompanhando todo esse aulão, no final dele, você pode requisitar o seu certificado de participação. Então, você aí que é estudante, está buscando ali notas complementares, buscando ali, ou buscando até mesmo uma certificação para estar auxiliando ali no seu currículo, você também que está no mercado de trabalho ali, procurando novas oportunidades, ou então você que quer o certificadinho ali para colocar na parede ali da sua casa. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor como que você faz para você pedir o certificado, vou mostrar ele certinho.
E então fiquem com a gente aqui, que vai ser muito bacana. Beleza? Então acho que é isso. O que eu às vezes é bastante informação, acabo esquecendo, mas se eu esquecer alguma coisa agora, durante a live aqui eu vou lembrando e vou falando, beleza? Então, vamos lá. Então, o que é a agricultura de precisão? Basicamente, a agricultura de precisão ela pode ser definida como um conjunto de ferramentas e também de tecnologias adotadas por produtores rurais que desejam conhecer toda a área para cultivo de forma mais complexa e também de forma mais detalhada. E, em geral, ela compõe um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variabilidade espacial da lavoura para aumentar o retorno econômico e reduzir o impacto ambiental. Ou seja, a partir da agricultura de precisão, ele reúne todos os aspectos, ou seja, ele faz uma reunião de todas as informações que você necessita para você estar iniciando ali o seu cultivo. Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui. Ele faz um dimensionamento ali da sua área, faz essa análise ali das características dessa região, qual forma melhor você pode manejar aquela área, de qual maneira você pode realizar um plantio no mesmo. Durante o momento ali de desenvolvimento da cultura, ele dá algumas dicas de como você pode estar manejando, encaminhando a partir das características daquela planta. O próprio manejo ele é auxiliado a partir de determinadas tecnologias, como, por exemplo, o próprio processo de plantio, processo de pulverização, processo de irrigação, processo de colheita, e por aí vai. Ou seja, são diversas tecnologias e metodologias que vai auxiliando em todo esse processo de desenvolvimento da cultura, desde o planejamento inicial até o momento da colheita. E assim como o uso de um sensor, é possível identificar a situação do solo, presença de plantas daninhas e tomar as medidas necessárias para corrigir. E além disso, é possível integrar também GPS ao pulverizador agrícola, por exemplo, e evitar que o equipamento passe 2 vezes no mesmo local. Ou seja, são coisas ali que às vezes são básicas, mas que no dia a dia acaba ali influenciando negativamente. Então, igual eu estava mostrando aí, às vezes no momento da pulverização, você está lá pulverizando a área e tal e tal. E assim, de forma manual, nunca a pulverização fica algo ali homogêneo, assim, a mesma quantidade em todas as plantas. Às vezes existe influência de vento, influência até da umidade do ar, a própria velocidade que você está andando ali com o trator. Então, assim, no caso, o auxílio da agricultura de precisão, nesse aspecto, ele está auxiliando ali a você fazer uma melhor aplicação de forma mais homogênea e que você consiga ter um resultado mais satisfatório. Esse é apenas um exemplo. Mais para frente, eu vou citando diversos exemplos em que a agricultura de precisão está inserida. Agora eu vou comentar para que serve a agricultura de precisão. Porque a gente vê assim, nossa, a maioria dos produtores que eu conheço não tem tecnologia no campo, são pequenos produtores. Então eu vou comentar um pouquinho para que serve. Já vou falando assim, não é uma obrigatoriedade. Então assim, não é, nossa, se você precisa ter, senão você não vai conseguir produzir. Não, mas eu vou estar dando muitos gatilhos aqui que você vai ver que existe uma diferença muito grande entre uma produção que se utiliza de tecnologias, né, da agricultura de precisão e de um cultivo que não utiliza de nenhuma tecnologia. Beleza? Então, em síntese, a agricultura de precisão ela é utilizada para atender diversas necessidades do agricultor. Sendo assim, ela pode ser aplicada em diferentes fases do processo de produção, como, por exemplo, igual eu já citei, na aplicação de fertilizantes, no plantio, na pulverização, na colheita e por aí vai, durante todo esse ciclo produtivo.
E além disso também, a agricultura de precisão, ela pode ser muito útil em algumas situações onde é preciso realizar, por exemplo, a análise de solo, baseado nas suas características químicas, físicas, a questão de nível de compactação. Além disso, ela auxilia também no processo na realização do controle de pragas, na gestão de máquinas e por aí vai. Só que um ponto que deve ressaltar é que o diferencial está justamente em realizar um gerenciamento agrícola por meio de informações exatas e precisas. No caso, assim, resumindo, ela considera que cada pedaço da fazenda possui propriedades diferentes. Ou seja, igual você tem no começo, essa tecnologia ela se utiliza assim, ela pega a sua propriedade, ela faz uma divisão ali como se fossem pequenas propriedadezinhas ali dentro da mesma. E baseado em cada uma dessas propriedadezinhas ali, ele atua, esse sistema ele procura atuar baseado nas características de cada local. Porque mesmo você tendo um pedaço pequeno de terra, as características de cada metro da sua terra se diferenciam. Às vezes um solo ele possui uma característica mais específica e 1 hectare ele, ao lado, a característica daquele solo é totalmente diferente. Ou então a questão do nivelamento do solo, as características ali daquele próprio local ali se diferenciam. Se for uma área muito grande, até mesmo em questão de características climáticas podem se diferenciar de um local para o outro. Ou seja, baseado nessa análise completa, é possível você realizar todo esse manejo, igual citado aí, em relação ao controle de pragas, em gestão de máquinas, e por aí vai. Então, a agricultura de precisão, ela reconhece que nem todo campo é uniforme. Isto é, alguns locais eles apresentam variações do tipo de solo, igual comentei agora, em relação também à questão da fertilidade e vários outros fatores. E se essas variações elas fossem medidas e registradas, pode haver a otimização das aplicações em cada um desses pontos. Então, é igual eu abordei no slide anterior. Cada ponto da sua propriedade tem suas características, tem seus aspectos distintos e ele deve ser manejado, deve ser tratado segundo as suas características. Então, eu sempre gosto de dar exemplos. Assim, a maioria dos exemplos que eu dou, às vezes é ligado ao corpo humano, ao ser humano, ali que eu acho que fica mais fácil de às vezes correlacionar, porque há muitas semelhanças. Pode parecer que não, mas há muitas semelhanças entre um funcionamento de um corpo humano e a questão agrícola ali, o funcionamento, as atividades que você realiza. Então, nesse caso aí, eu dou o exemplo de irmãos gêmeos, por exemplo. Então, a gente sabe que os irmãos gêmeos, eles têm características semelhantes, características físicas, né, semelhantes, aspectos semelhantes, até a questão didática, a questão de personalidade acaba, muitas vezes, sendo parecida, só que eles não são iguais. Ou seja, você não deve tratar no caso desses dois irmãos da mesma forma, porque eles podem ser iguais na questão da estética, da questão física, até a questão de alguma questão de personalidade, mas não são a mesma pessoa. Isso ocorre também na propriedade. Você pode ter uma mesma ali, propriedade, ali, nem que for pequena, mas uma fração de solo acaba se mudando da outra fração de solo. Mesmo que sejam em relação à fertilidade, às suas características nutricionais. Então, a questão da análise dessa questão da tecnologia, ela avalia todo esse aspecto, todas essas frações desse solo e se trabalha em cima disso. Por exemplo, nessa imagem aí que tá na tela, mostra essa divisãozinha assim na terra, esses quadrados. Tem um quadradinho verde, tem um quadradinho vermelho, um quadradinho amarelo, ou seja, ele trabalha em cima de cada fração de pedaço de terra baseado na forma em que ele deve ser trabalhado. E uma questão é que, na prática, a agricultura de precisão ela tem chamado a atenção dos agricultores, principalmente pela sua capacidade de promover minimização de impactos ambientais, aumento da sustentabilidade do solo, diminuição do custo produtivo
e também elevação da margem de lucro. Então, é um ponto que quando a gente fala sobre a questão da agricultura de precisão, o pessoal já fala, nossa, não preciso disso. Eu sempre produzi já há 30 anos aqui sem tecnologia, para que eu vou precisar de tecnologia? Ou então, nossa, é algo muito caro, eu vou gastar com isso daqui, mas acho que não vai ter muita vantagem não. Mas pelo contrário, é, o, a questão da tecnologia, a questão da agricultura de precisão tem que ser tratado como um investimento. Claro, ele tem que ser manejado da melhor maneira possível, tem que ser manejado ali de forma correta, porque senão às vezes não tem, acaba não beneficiando. Mas se ele for manejado da melhor maneira, se ele for utilizado das maneiras corretas, a agricultura de precisão, as tecnologias só têm a beneficiar a sua propriedade. E aquela questão, é um investimento que você faz hoje para colher amanhã. Então, às vezes, hoje você paga um pouquinho mais caro nessa tecnologia, você gasta ali um pouquinho de dinheiro para estar fazendo esse investimento, mas pode ter certeza que em pouco tempo você vai ter esse retorno, um retorno muito mais satisfatório do que você teria se você simplesmente se abdicasse de estar fazendo qualquer investimento ali na sua área. Então, essa imagem, ele dá um exemplo em uma safra de qual é a influência da agricultura de precisão. Está um pouquinho pequeno até as letras, não sei se está dando muito bem para enxergar, mas eu vou tá comentando aqui. Qualquer coisa, caso vocês quiserem essa imagem, eu posso estar disponibilizando para vocês. Beleza? Então, por exemplo, ali, na questão da preparação do solo, ele pode auxiliar no processo de análise de solo, para a busca das causas da variação da produtividade e também na aplicação de fertilizantes e corretivos a taxas variáveis. Auxilia também na questão do plantio, na parte do plantio a taxas variáveis, de acordo com o potencial produtivo de cada área. No processo de acompanhamento da lavoura, com a aplicação localizada de defensivos agrícolas e acompanhamento da lavoura para mapeamento de pragas e doenças, e também no processo de colheita, para geração de mapas de produtividade e também colheita com máquinas com sensores de produtividade. Ou seja, ele auxilia em todo esse processo, em todo esse ciclo produtivo. Então não é assim, nossa, ele vai ajudar eu a plantar e vai ajudar eu a colher. Não, ele vai auxiliar você em todo esse ciclo produtivo. Tomar uma aguinha aqui já, né? Vou ver aqui. Canequinha raiz. Vi que tem mais uma galera aí entrando. E então, para que você que entrou agora, entrou há pouco tempo, está entrando ainda, só avisando que essa live aqui ela vai ficar disponível, ou seja, se você perdeu o comecinho ali, ou as primeiras explicações, você no final aqui você pode voltar lá, visualizar, vai ficar disponível aqui no canal, então vocês podem estar assistindo quantas vezes quiser também, caso tiver que sair para ir no banheiro, ou então não tiver algum imprevisto ali que impossibilite de estar vendo até o final, podem ficar tranquilo que vai ficar disponível. Mas é igual eu citei lá no começo também, para quem não estava, a gente recomenda estar se inscrevendo no canal, porque está dando essas questões ali de, às vezes, o vídeo acaba não ficando disponível, ou então a própria live às vezes acaba caindo, então a gente recomenda vocês se inscreverem aqui no canal aqui embaixo. Beleza? E podem ficar à vontade para estar participando aí no chat ao lado, interagindo, perguntando. Por exemplo, quero saber de vocês. Se vocês já tinham ouvido falar na agricultura de precisão, ou então o que vocês já tinham ouvido falar em relação à agricultura de precisão, se vocês já utilizaram, para vocês o que era. Porque eu, assim, o conhecimento meu antes de saber bem o que era agricultura de precisão, o pessoal falava para mim, eu achava que era só o uso de drone assim na agricultura. Então o pessoal falava, Renner, o que é agricultura de precisão? Acho que é aqueles drones que ficam sobrevoando a área, ou então trator, aqueles trator autônomo, né, que não tem jeito de dirigir. Então para mim era isso. Também faz parte.
mas é uma área muito mais ampla que envolve muitas mais questões e aspectos, igual eu mostrei e vou mostrar ainda mais para vocês. Beleza? E você que está aqui, fica aqui que daqui a pouco vou comentar em relação ao certificado, à certificação. Vou explicar certinho como que funciona. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Aí, até esqueci de falar o tema. O tema agora é quais são as suas características, ou seja, quais são as características da agricultura de precisão. Então, basicamente, a agricultura de precisão ela é caracterizada principalmente pelo uso de máquinas e também de tecnologias. Em resumo, ela permite que o produtor rural ele controle a lavoura por meio das informações referentes à sua área plantada. E assim, ele consegue tratar cada área como única, reconhecendo as diferenças de cada região. Como resultado, há um aumento da produtividade de forma mais sustentável do que os métodos mais tradicionais, pode-se dizer. E além disso, a agricultura de precisão beneficia a atividade agrícola em diversos aspectos, como por exemplo, em cada local tem sua produtividade maximizada, em relação aos insumos, questão de água, fertilizantes, defensivos, não existe esse desperdício que às vezes normalmente ocorre, e o solo e o meio ambiente sofrem menos danos. Então, a questão da agricultura de precisão não é simplesmente eu vou investir, vou ter uma maior produtividade e, consequentemente, eu vou ganhar mais. Sim, é isso também. Mas é uma questão muito importante é que ela evita que você tenha gastos desnecessários, você tenha desperdícios desnecessários. Então a gente vê muito, um exemplo, a parte de irrigação. Em irrigações ali manuais, você não consegue às vezes ter um controle exato de quanto está irrigando, qual que é o recomendado para irrigar. Então às vezes você acaba tendo esse desperdício. E então, assim, num dia às vezes você não repara muito. For ali molhou um pouquinho a mais, mas não tem problema. Mas às vezes você utilizando os 365 dias no ano, isso é uma diferença significativa. E claro, todo gasto, todo desperdício é dinheiro perdido. Então, ele auxilia muito nessa questão também, que ele consegue ter um controle melhor, por exemplo, em relação à irrigação que eu estava comentando agora. Um sistema automatizado de irrigação, ele consegue identificar ali o quanto ele deve irrigar naquela cultura, qual o tempo, qual a necessidade daquela área ser irrigada, e isso com certeza vai evitar o desperdício, ou então na própria questão de fertilizantes e defensivos também, você vai aplicar o que aquela área necessita naquele local, sem que existam essas influências climáticas ou outras influências que podem estar atrapalhando esse manejo, esse processo de aplicação nessa área. E agora, o que às vezes vocês querem saber, como que é feita a agricultura de precisão? Então, eu ir lá, comprar o maquinário e o que eu devo fazer? Vou explicar agora. Então, a princípio, a agricultura de precisão ela tem sido muito utilizada principalmente nessas culturas de maior escala, ou seja, milho, soja, café, cana, feijão e também na fruticultura. Em culturas ainda de menor expressão, não é tão utilizado devido principalmente à questão do valor de investimento. Igual falei anteriormente, o investimento é válido se você tiver condição, recomendo muito realizar esse investimento e com certeza você vai estar tendo um retorno muito satisfatório. Só que para pequenos produtores, às vezes fica um investimento que acaba ficando um pouquinho mais caro. Então, às vezes, dependendo da situação, do momento ali, se você colocar na ponta do lápis, acaba ficando um pouquinho apertado. Então, por isso, a utilização dele por enquanto, ocorre nessas culturas de maior larga escala, mas isso, com o tempo, já é possível ver que está mudando. Produtores menores, inclusive produtores, por exemplo, de hortaliças, assim, já estão se utilizando dessa agricultura de precisão. E no Brasil, aqui, as soluções mais comuns que são relacionadas
com a agricultura de precisão são voltados à questão da aplicação de fertilizantes e corretivos em taxa variável, ou seja, em relação à aplicação dos fertilizantes e corretivos na área ali de forma equivalente, igualitária, baseado nas características daquela propriedade. Só que um ponto que deve se destacar é que a agricultura de precisão ela abrange todos os aspectos da lavoura, como a questão da produtividade, do solo, como por exemplo as características físicas, químicas, compactação, etc. A parte também de infestação de plantas daninhas, de doenças e de pragas. Ou seja, ele tem essa compreensão geral de todos esses aspectos que acabam, querendo ou não, influenciando ali na sua cultura. Tem um cachorro latindo aqui perto. Acho que é um cachorro meu, né? Então, se vocês ouviram uns barulhos de latido aí, não liga não. Beleza? Dando continuidade aqui, uma questão é que, diferente dos métodos tradicionais, a agricultura de precisão ela é realizada por meio de tecnologias que permite a visualização dessa variabilidade espacial e temporal, tanto dos fatores edafoclimáticos de cada área agrícola, considerando as particularidades de cada parte do local no momento do manejo. Ou seja, a partir da agricultura de precisão, você consegue ter uma visão ampla de todos esses aspectos naquele momento. Ou seja, eu vou fazer uma aplicação naquela área. Ou seja, no mesmo momento, eu consigo saber as características daquela área, eu consigo saber as características daquela cultura, eu consigo saber as questões climáticas naquele momento. É, Então, ou seja, tudo o que está envolvido naquele momento ali, ou seja, por exemplo, no dia lá, eu estou aplicando ali numa área X, na cultura do milho, e no dia lá está a temperatura baixa e a umidade está alta. Então, assim, com essas tecnologias você consegue ter essa visão ampla ali e baseado nisso você consegue adequar a melhor forma de aplicação ou a melhor manejo para aquele momento. E um ponto é que para trabalhar com os dados coletados, ela possibilita tanto que pequenos, médios e grandes produtores trabalhem com as ferramentas. Assim, quanto a maior quantidade de informações, mais certo é o diagnóstico sobre a variabilidade presente nas lavouras analisadas. Então, para você ter um resultado mais bacana ali, para a ferramenta ela conseguir trabalhar de forma melhor para você, ela precisa ser preenchida de informações. É como se fosse um processo estatístico, por exemplo, uma pesquisa eleitoral. A gente passou agora as eleições, então vai ser feita a pesquisa de opinião para presidente da República. Então, em uma pesquisa, você entrevistou 1.000 pessoas. E na outra pesquisa, você entrevistou 20.000 pessoas. Qual provavelmente você vai ter um resultado mais apurado ou vai ter um resultado mais aproximado, baseado que essa pesquisa foi feita de forma igualitária, né? Nos mesmos locais, com as mesmas faixas etárias e tudo. Com certeza, a que vai ter um melhor resultado ali vai ser a pesquisa que entrevistou mais pessoas. Então, isso daí funciona da mesma forma. O quanto mais informações você colocar ali para aquela cultura, para aquela ferramenta, ela vai conseguir trabalhar da melhor forma, analisando as diversas características daquele local, do ano produtivo e tal, para conseguir se adequar ao melhor momento, para estar manejando da melhor forma naquela cultura, naquele momento. E um ponto aqui com isso, a aplicação de insumos ela é feita, igual eu comentei, na hora certa, no local adequado e na quantidade correta. Como resultado, o agricultor tem um aumento da produtividade e a questão da sustentabilidade. Então, é o que eu acabei de citar. Enchendo bastante informações ali, trabalhando de forma correta, pode ter certeza que você vai ter o melhor horário para estar realizando, no local mais adequado e também na quantidade correta, ou seja, benefício total para você.
Agora eu vou citar em relação às etapas da agricultura de precisão. Quais que são as etapas? Simplesmente, sei lá, chegar lá e já botar para funcionar o negócio? Como que eu devo é, me crono, qual que é o cronograma melhor para eu estar ali, tá implementando isso daí na minha propriedade? Eu vou estar comentando isso agora. Primeiro ponto essencial, primordial e pode-se dizer o mais importante em relação à coleta de dados. Então, em relação à coleta de dados, ela identifica as características de cada uma dessas áreas produtivas, como, por exemplo, a questão de solo, relevo, ervas daninhas, pragas, entre outros, além da produção que já acontece nela. Então, é a questão, que eu até dei o exemplo agora das pesquisas políticas ali, que é a questão das informações. Então, você fazer essa coleta ali de informações, é, encher ele de bastante informação, de coisas, de dados baseados nas características do seu solo, da sua cultura, das formas de manejo, da questão da região, clima, os manejos que você já realiza ali. Então isso é essencial porque você vai encher de informação aquilo lá e baseado nisso ele vai conseguir gerenciar da melhor maneira possível para você. Até por isso, a segunda etapa é o planejamento do gerenciamento. Então, no planejamento de gerenciamento, existe a avaliação da variabilidade e dos fatores de produção, a fim de propor uma melhor estratégia de gerenciamento agrícola. Por exemplo, que é nos mapas de aplicação, dos insumos, diagnóstico de cada parte da lavoura. Ou seja, baseado nesses dados que você colocou no programa ali, que você coletou, ele vai conseguir fazer um gerenciamento desses dados e a partir disso, baseado nesse diagnóstico, ele vai conseguir propor para você a melhor forma de você estar atuando sobre aquela cultura, sobre aquela área e quais formas de manejo mais ideais. E o outro ponto é a questão da aplicação localizada de insumos. Então, você fez essa coleta dos dados, você fez esse gerenciamento dos dados, já teve uma análise ali de como está atuando, é botar em prática, que é fazer essa aplicação ali dos insumos de forma mais ideal, ou então a questão da própria irrigação, ou seja, realizar o manejo de forma mais adequada, baseado nos dados que você coletou e baseado no gerenciamento que foi feito anteriormente. Ou seja, esses três passos, um acaba interligando o outro e que são essenciais para você ter sucesso na implementação da agricultura de precisão na sua propriedade. Vou beber mais uma aguinha aqui. Calor, hein? Tá calor aí na região de vocês? Eu sou aqui do interior de São Paulo aqui, que tá meio calor, hein? Nossa. Aproveitando isso, de onde que vocês são? Deixem aqui no chat também de onde que vocês são, da região que vocês são. Que nem eu falei, isso aqui do interior de São Paulo aqui. Sou da cidade de Arthur Nogueira. Então, vocês são também me falem aí o estado, aí, pelo menos o estado que vocês moram, e também o que vocês fazem. Se vocês são estudantes, se vocês já trabalham na área agrícola, se vocês são produtores rurais, qual que é a sua relação com a agricultura, ou se vocês ainda não têm essa relação, vieram mais para estar conhecendo, para estar aprendendo, podem ficar à vontade aí para estar comentando. Em relação às perguntas também, é um tema às vezes até meio é um tema até meio complexo, não complexo, mas é um tema com bastante informações. Então, às vezes, a gente acaba enxugando um pouquinho ali para deixar da forma mais simples e, querendo ou não, acaba surgindo algumas dúvidas, alguns questionamentos. Então, podem ficar à vontade também para tá perguntando aqui. Beleza? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do nosso certificado, que é o certificado de participação. Então, gosto de ter já em algumas partes dessa live é, todas as lives não, mas grande parte das lives que a gente está fazendo dos aulões, a gente está gerando um certificado de participação. Ou seja,
É um certificado mesmo, um comprovante que você participou aqui da aula, que você esteve aqui com a gente. Então, no caso, o do aulão de hoje é nesse formato aqui. Então, basicamente, vai estar lá certificado de participação, a Data e Tecnologia, Aplicação Agrícola parabeniza, aí vai estar seu nome, portador do CPF, tananã, ou então pode ser o RG, mas a gente precisa de um documento para a gente já estar autenticando esse certificado. Pela participação na aula de Agricultura de Precisão, ministrada pelo engenheiro agrônomo René Henrique Alves, no caso eu, realizada no dia 11 de novembro de 2022, com uma carga de 20 horas. Então, no caso, essa carga de 20 horas, a gente conseguiu e isso daí, devido a pedidos, né? Foram feitos muitos pedidos, e isso é muito bacana, principalmente para você, às vezes, que está na faculdade, está precisando dessas horas complementares, podem estar apresentando o certificado e estar conseguindo aplicar isso como horas, ou então você que está mesmo na faculdade, ou você que está em busca ali de uma vaga no mercado de trabalho, certificado é muito bacana ali para você estar colocando como uma qualificação no seu currículo ali, se você tem desejo de estar atuando nessa área aí de agricultura de precisão, de tecnologia, ou de atuação de forma geral. Como eu já expliquei, você viu que a tecnologia, a agricultura de precisão tem influência em todas as áreas da agricultura, então é muito bacana para você também. E ele é um certificado válido em todo o Brasil, ou seja, qualquer região do Brasil que você morar, esse certificado ele é válido. Beleza? Como que eu posso pedir ele? Então vai ter o link aqui, é o primeiro link aqui na descrição da live, e o link que vai estar fixado aqui no chat ao lado. Então você vai acessar esse link, nele vai ter duas, três perguntinhas ali sobre o tema que foi abordado aqui hoje, no caso agricultura de precisão. São perguntinhas bem simplesinhas ali, só de múltipla escolha. E lá você vai optar se você quer o certificado ou físico ou certificado digital. E daí lá vai tá constando lá, você vai poder entrar em contato também com a nossa equipe, caso queira tirar dúvidas também, mas é bem simples. Então, finalizando aqui, ou então se já, caso tiverem pelo computador, já quiser deixar uma aba aberta, aí podem ficar à vontade. Mas, se tiverem pelo celular, qualquer coisa, finalizando aqui a live, só clicar no primeiro link aqui da descrição, ou então no link fixado aqui no chat ao lado, que você já pode requisitar o seu certificado. Beleza? Então, não se esquecendo de estar deixando o seu like também, você ainda que não deixou o seu like, de estar se inscrevendo. Se você quiser ainda mandar para amigos, para colegas seus, podem ficar à vontade, todo mundo é muito bem-vindo aqui. Avisem aí os seus colegas que é um aulão com certificado aí, então para quem está precisando é muito bacana. Beleza? Tomar mais um golinho de água aqui e vamos dar continuidade. Agora eu vou falar sobre o ponto, acho que todo mundo estava até mais ansioso, pelo menos é o que eu mais gosto dessa área, que é saber quais são as tecnologias presentes na agricultura de precisão. Então, vamos lá. Uma das principais tecnologias presentes na agricultura de precisão é principalmente os tratores, adubadoras, colhedores de café ou então os pulverizadores. Eles se caracterizam principalmente por ser guiados por geolocalização e controlados remotamente por meio de software para agricultura de precisão. Então, essa é até a imagem que eu coloquei aí. Ele é um trator que se destacou muito no ano de 2019 ou 2017. Eu não me recordo exatamente, mas que teve seu lançamento e ele chamou muita atenção na época por ser um dos primeiros tratores autônomos do mundo, ou seja, é um trator que você não precisa ter um motorista ali guiando, você consegue guiar ele apenas por celular, por tablet, ali, pelo processo de geolocalização. Ou seja, você tendo um mapa da área ali, você programava certinho ali
qual que é o trajeto que ele ia seguir, a forma que ele ia trabalhar, que ele realiza, né, todo o trabalho ali para você ali, sem problema nenhum, sem você estar precisando ali guiando ele. Claro que ele assim, não é tão barato, pelo contrário, ele ainda é não é um lançamento, mas é algo aí relativamente novo, que existem poucos ainda no mercado, mas é algo ali bem inovador ali que cada vez mais, principalmente para grandes produtores, né, que está sendo implementado aos poucos. O outro, que acho que às vezes quando se fala em agricultura de precisão, se fala em tecnologia na agricultura, eu acho que às vezes é a primeira coisa que se passa na cabeça, que é a questão dos drones. Então, o drone tem diversas importâncias na agricultura e uma das principais é que eles são utilizados para captar imagens e fornecer informações fundamentais para o produtor. Ou seja, o processo de mapeamento que às vezes é realizado na área, ele é realizado por meio do drone. Então o drone ele tem a câmera ali, tem os seus sensores ali, ele consegue sobrevoar toda aquela área, fazer o mapeamento, fazer a captação de informações, de dados, fazer as filmagens, imagens, né? Então ele se caracteriza muito dessa questão, além de os drones hoje em dia também serem utilizados para a realização de aplicação de fertilizantes, de agroquímicos também, que são muito utilizados hoje em dia também. Outro ponto que se destaca muito, uma ferramenta que também é uma das principais, pode-se dizer, da agricultura de precisão, que são sensores. Então, a função dos sensores é aquela primeira que eu até comentei lá naquelas etapas, que seria a questão da coleta dos dados ali. Então, a partir de sensores, é possível realizar o diagnóstico da variabilidade do solo. Então, ela acaba identificando porções com manchas, compactação, fluxo de praga, diferença climática, erro no manejo de insumos, ou seja, ele faz todo esse diagnóstico, ele consegue analisar todas essas características, todos esses aspectos daquela área. Ou seja, baseado nesse diagnóstico, você consegue estar atuando ali, tá fazendo o gerenciamento dessas informações, desses dados, e a partir disso, tá botando em prática o manejo da melhor maneira possível na sua propriedade. Outra também são os dispositivos posicionados no solo. Então, esses dispositivos posicionados no solo, eles podem ser usados para realizar o raio-x completo da topologia do terreno. Assim, ele acaba fornecendo dados sobre resistência, temperatura, umidade. Isso é utilizado muito, principalmente por causa da questão de solo e questão climática. Então, às vezes, a pessoa ali, o produtor, ele precisa ter informações climáticas ali, porque o clima ali influencia muito, por exemplo, em culturas frutíferas ali. O clima ele tem uma influência muito grande sobre determinadas culturas frutíferas. Então, ele precisa ter essa informação, ele precisa ter essa informação de quanto está a umidade, de questão de precipitação, questão das características ali climáticas, se vai chover, se não vai, para ele estar se antecedendo as realizações ali do manejo naquela área. E também as características do solo ali, ele também consegue fazer esse diagnóstico. E o outro ponto é o que a ferramenta, né, a questão da telemetria. Então a telemetria ela analisa a performance das máquinas, por exemplo, se a velocidade, a marcha estão correta, e também essa precisão ela representa uma queda no consumo de combustível. Isso se adequa um pouquinho até a primeira ali que eu mostrei, daquele trator autônomo ali, né? No caso ali não é guiado, mas, por exemplo, em tratores ali tratores comuns que são guiados ali, esse processo de telemetria ele consegue fazer todo esse diagnóstico também ali da forma que você está manuseando o trator ou seu maquinário agrícola, para você dar esse diagnóstico, para você tentar ali se adequar e manejar ele da melhor maneira possível, de forma que beneficie ali o que você está realizando e que consiga gerar essas certas economias para você, principalmente
é a questão da economia de consumo de combustível. E agora vou falar quais são as vantagens e as desvantagens da agricultura de precisão. Sim, existem algumas desvantagens também, mas são bem poucas. Em geral, você vai ver que o que existe em sua maioria são vantagens e são muitas. Então eu vou tá citando elas aqui para vocês. Beleza? Então, dentre as principais vantagens se destaca a redução do risco da atividade agrícola, ou seja, você consegue ali realizar com uma maior segurança, com uma maior confiança, todos os manejos ali na sua área, sem medo de errar ali. Além disso, existe uma diminuição dos custos da produção, igual já citei anterior, até no penúltimo slide, né? Eu comentei sobre a questão do, Olha os cachorros latindo aí. Sempre late na hora que tá tendo a live, hein? Nossa, faz parte, né? Ai, ai, ai. Cachorro na casa de vocês é assim também? Quando vocês vão estar lá falando no telefone, ou quando vocês estão na aula online lá, eles começam a latir também? Aqui em casa é de lei, já. Mas, beleza, faz parte. Vamos dar continuidade aqui. Eu estava comentando em relação à diminuição dos custos de produção. Então, igual citei até nos slides anteriores ali, que eu falei a questão do combustível, dos maquinários, a questão dos fertilizantes, economia de fertilizantes, economia de defensivos. Então, ele gera certas diminuições desses custos. Além disso, ela gera uma melhora no controle de pragas, e uma tomada de decisão mais rápida e assertiva em todas as formas de manejo que você está realizando ali na sua propriedade. Outro ponto é a melhora do controle de todas as fases de produção agrícola a partir do uso de sistemas informatizados de alto desempenho. Além disso, um aumento considerável da produtividade da lavoura, baseado em todas essas outras vantagens que eu comentei, e uma maior longevidade do solo pelo menor uso de defensivos, né, que gera uma conciliação entre a sustentabilidade e também a produção agrícola. E as desvantagens, igual eu falei, existem algumas desvantagens também, mas basicamente são duas. Uma eu até já citei algumas vezes, que é a questão do alto custo com investimento. Então, ainda infelizmente, é algo, na maioria das ferramentas que você vai ter que utilizar, são ferramentas muito caras ainda. São ferramentas que existe um investimento meio alto. Então, você que ainda às vezes é um pequeno produtor, um pequeno e médio produtor, às vezes de início acaba não compensando você estar realizando esse investimento. Mas é algo ali que dá para ser sim aplicado, implementado ali na sua propriedade, que com certeza vai ter muitas vantagens. E o outro ponto é a complexidade de alguns softwares, ou seja, tem algumas ferramentas que ainda é bem difícil ali de ser manejado, principalmente por produtores ali que às vezes não têm um conhecimento, um costume ali tão chegado com tecnologia, então às vezes acaba sofrendo um pouquinho. Mas fora isso, dá para ver que são muitas vantagens, muitos benefícios, e as desvantagens ficam relacionados a esses dois pontos. E um pouquinho sobre a agricultura de precisão no Brasil. A agricultura de precisão no Brasil, ela começou a ser incorporada mais basicamente na década de 90, demonstrando ser um grande potencial de aplicação em vários setores, sobretudo na produção de grãos, que hoje, e desde os últimos anos, dos anos 90 também, né, é o que são os maiores produtores, né, o que toca o Brasil, ou seja, as principais tecnologias que são implementadas no Brasil, inovações, elas iniciam pelos processos de produção de grãos, e com a agricultura de precisão não foi diferente.
E assim sendo, a partir dos anos 2000, ali por volta da virada dos anos 2000, a implementação de algumas políticas públicas de financiamento do campo permitiu que até mesmo pequenos, médios produtores tivessem acesso ali a novas máquinas e ferramentas de precisão, contribuindo ali com o aumento da competitividade no mercado agrícola. Então, essa questão, igual eu falei, do financiamento ali é algo que auxiliou muito. Então, uma das desvantagens que eu comentei é a questão do alto custo de investimento, mas o que muitos produtores costumam fazer, fazem ainda cada vez mais, é pegar esse financiamento ali para você estar investindo justamente na questão da tecnologia, porque sabe que você vai ter um retorno satisfatório e com esse retorno você vai conseguir pagar todo esse financiamento e ter um ganho bem mais satisfatório. E no fim, a agricultura de precisão ela chegou a incorporar a automação e a conectividade. Logo ficou marcada pelo uso de máquinas, veículos autônomos, drones, robôs e também animais com sensores. Ou seja, ela está presente em todas essas ferramentas que são utilizadas ali na sua propriedade, no campo e na lavoura de forma geral. E uma dúvida, né, que é o que eu citei bastante, que eu comentei aqui, mas só reforçando um pouquinho, que a agricultura de precisão é cara. Qual que é o investimento que eu devo fazer? Então, vou comentar um pouquinho sobre isso. Então, é igual eu comentei bastante até durante essa live aqui, que uma grande dúvida entre os agricultores é se esse tipo de agricultura, essa agricultura de precisão, possui um alto custo de investimento. Isso vai depender muito do objetivo da sua plantação e também do orçamento disponível. Hoje em dia, existem ferramentas ali presentes que podem ser utilizadas na agricultura de precisão, que são até mesmo gratuitas, como, por exemplo, QGIS, imagens geradas via satélite. Então, ali, às vezes, essas ferramentas, ali, como o próprio Google Maps, por exemplo, com o Google o próprio Google Maps tem o Google Earth também, que você consegue ter uma visão ali de cima. Podem ser são ferramentas também que podem tão presentes ali na agricultura de precisão, porque ele tem um mapeamento ali de cima da sua área. Então, claro, são ferramentas mais simples, são coisas básicas, mas a partir daquilo você já consegue ter uma análise ali, uma visão da sua área, baseada no que você quer realizar, já acaba auxiliando de certa forma. Por exemplo, a questão do QGIS, igual você tem anteriormente. Ele é um software de geoprocessamento que ele facilita a visualização, gerenciamento, edição, análise de dados por meio do sistema de informações geográficas. Só que, no entanto, para ter um maior desempenho da produção, o uso de outras ferramentas é recomendado. Nesse caso, o custo ele acaba sendo meio elevado e deve ser implementado conforme o planejamento agrícola. Então, assim, não se deve nem recomendo fazer loucura. Então, nossa, comecei a produzir aqui, vou investir. Vou botar trator autônomo, vou colocar sensor, vou colocar GPS. Não. Você tem que colocar conforme o que você está fazendo, a sua cultura e conforme o seu orçamento. Então, se você vê que cabe ali no seu bolso ou der para fazer um financiamento, que seja algo que não vai te comprometer, é válido. Mas se for algo ali que às vezes acaba mais atrapalhando ali, questão do investimento, então o recomendado é, às vezes de início usar ferramentas mais simples, até essas ferramentas que eu falei que são gratuitas, para a partir disso, com o passar do tempo, ir se desenvolvendo e achando ferramentas ali, conseguindo adquirir ferramentas com valor agregado maior. E para isso você tem que avaliar a necessidade e objetivo que você quer alcançar também com a sua produção. Que assim esses prejuízos eles acabam sendo evitados. Cabe também elencar uma ordem de prioridade para implementar a agricultura de precisão gradualmente, que é o que eu citei agora há pouco. Ver o que você necessita ali e partindo de pouco a pouco. Não, primeiro eu acho que é importante colocar ali um sistema de GPS, depois um sensor, depois. Então você tem que ver quais que são as necessidades também. Não é simplesmente só implementar por implementar. E um ponto é que lembre-se de considerar que o custo não é apenas um gasto, mas ele é um investimento e vai te proporcionar melhores resultados, tanto produtivos
quanto resultados financeiros. Então é isso. Comentando mais uma vez aqui sobre o nosso certificado de participação. Então, você que ainda não ouviu nas explicações anteriores, esse é o nosso certificado de participação. Então, você que acompanhou desde o começo aqui o nosso aulão, ou então você que entrou um pouquinho depois, você pode pedir o seu certificado de participação clicando no primeiro link aqui na descrição da live, ou também no link fixado aqui no chat. Então, acessando ele, vai ter ali duas, três perguntinhas de múltipla escolha ali, baseado no tema aqui do aulão. Então lá você vai estar respondendo e lá você vai poder optar entre um certificado físico e um certificado digital. Vai ser nesse modelinho aqui, bonitinho, é um certificado autenticado. Então até por isso mesmo a gente acaba pedindo uma documentação ali para a gente estar autenticando ali, vai ter a assinatura certinha ali minha, vai ter seu nome, bem bonitinho ali, é um certificado bem bacana, modéstia à parte. Então, não deixe de pedir o seu. Você que está ali, está estudando, está buscando ali oportunidades no mercado de trabalho, com certeza qualquer qualificação, qualquer participação desse tipo, ele agrega muito e é muito importante, pode ter certeza. Então, citando os benefícios, né, igual eu comentei, certificado ele é válido para todo o Brasil, né? E ele tem uma certificação de 20 horas, ou seja, em relação à questão de horas complementares, coisas do tipo ali, ela é muito importante. E também a realização desse aulão ele pode ser adicionado ao seu currículo como uma qualificação. Então ali você que está buscando ali as oportunidades no mercado de trabalho, ali no seu currículo quer colocar as qualificações, podem ficar à vontade para estar adicionando a participação aqui no aulão também, que com certeza vai ajudar e agrega muito. Beleza? Então, já deixo meus agradecimentos aqui a todos presentes em mais um aulão aqui. Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui, mais uma sexta-feira aqui com a gente. Sei que de sexta-feira não é um dia tão fácil, né? O pessoal tá meio cansado, trabalha a semana toda, então às vezes é um dia que o pessoal quer dar uma saída, mas por isso mesmo fico muito feliz de estar aqui, vocês aqui com essa vontade de aprender, de estar interagindo, de estar dialogando comigo aqui. Beleza? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Dali, que a gente vai estar lançando muita coisa bacana, a gente vai estar iniciando novamente, né, com vídeos ali inéditos toda semana, aulões também, né, como é de praxe toda semana. Deixa o seu like também, e vocês, o que tiverem de sugestão, às vezes sugestão de novos aulões aí, podem estar deixando aqui nos comentários. A gente já teve aulão de irrigação, de adubação, de calagem, de preparo do solo, de manejo de pragas, esse agora de agricultura de precisão. Então, eu queria que você fizesse um aulão sobre tema X. Deixa aqui embaixo. Sua opinião pode ter certeza que vai ser muito bem-vinda e vai ser ouvida assim. A gente vai procurar preparar um aulão da melhor maneira possível. Beleza, então? Então é isso. Agradeço a presença de todos aqui novamente e não esqueçam de pedir o seu certificado. E até sexta-feira que vem, até o próximo aulão. Beleza? Obrigadão a todos, até mais. Tchau, tchau.